Olá a todos do canal da Associação Espírita Lauro Machado. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Eu sou a Eni, trazendo para vocês uma palestra utilizando o livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que a gente vai estudar é a número 5, com amor. Que a gente possa estar sempre fazendo tudo com muito amor. E essa caridade dita aqui por Paulo é o amor em ação. Já tivemos outras palestras, né? Aí na casa, aqui no canal, com um tema bem parecido, que também tratava e falava sobre o amor, né? Utilizando outros livros, mas sempre com o mesmo tema. Só para lembrar algumas assim, porque sempre, como é falado de amor nas outras palestras, então também entra nesse tema aqui, que é com amor. Um dos livros, por exemplo, foi Leis Morais da Vida, Ante o Amor. E também utilizamos o livro Médico Jesus, que é Prove o Amor. E agora, com amor. A gente se pergunta, então já foi dito praticamente tudo sobre o amor? Bom, sempre tem que ser dito sobre o amor, né? E se não tiver, a gente repete tudo de novo, porque por mais que a gente acha que já ouviu tudo, que já leu o suficiente, como o evangelho, que a pessoa acha que já sabe tudo que está ali escrito. Mas aí a gente abre, lê novamente e passa a ter um novo entendimento sobre aquilo, né? Sempre há o que ser dito sobre o amor. Nas outras palestras, por exemplo, né? Falava das chances, da possibilidade, das oportunidades, né, que a gente tem de estar prestando auxílio, fazendo as coisas com amor, prestando a caridade com as pessoas em determinada situação, e de como a gente, com a nossa ação, pode mudar um ambiente, mudar uma pessoa, porque aí você vai estar deixando de lado o orgulho, deixando de lado a prepotência, deixando de lado o egoísmo, né, a arrogância, e agindo com amor com aquela pessoa, naquela situação, naquele ambiente, e com todo esse carinho, a gente conseguir mudar a atmosfera, mudar a pessoa e tornar um ambiente mais leve, né? Paulo nos diz que precisamos ter perseverança, coragem e vestir a armadura da fé, mas que principalmente revestir a nossa alma de caridade, que é o amor sublime, para enfrentar os problemas que aparecem no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso resgate aqui. A lição começa Emmanuel pegando um trechinho da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E diz que revesti-vos, e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Aí ele começa aqui a discorrendo essa lição, dizendo que todo o discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Quando a gente se dispõe a fazer o bem, a agir com caridade, agir com amor, ser mais benevolentes, né? Enfim, a gente encontra um monte de obstáculos. Aí a gente pensa em desistir, né?
Mas aí a gente precisa ter fé para seguir adiante, para se fortalecer, seguir em frente, firme, sem medo. Esses obstáculos que às vezes a gente encontra quando se dispõe a fazer o bem, às vezes é a reação da pessoa que faz com que a gente desista. A pessoa, por exemplo, age com ingratidão, não agradece, ou então é agressivo com você, e aí você fala, então eu não vou mais fazer o bem, não vou agir daquela forma, nem com aquela pessoa, nem aquele momento, porque você acha que não vale a pena. Aí, Emmanuel fala aqui da importância de termos fé para seguir adiante naquilo que a gente se propôs a fazer. Aí, Emmanuel continua aqui na lição dizendo assim: ninguém dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestade. O importante é não desistir, é seguir adiante naquilo que se propôs. A gente também ter bastante amor no coração, como diz aqui a lição, de Emmanuel. Todos os nossos atos devem ser revestidos num sentimento de amor. Todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos, não importa se na família, não importa se no trabalho, o amor faz toda a diferença. E se não estiver revestido de amor, é como se as nossas ações ficassem incompletas. O amor faz toda a diferença. Emmanuel continua a lição dizendo assim: o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Mas esses espinhos aqui que a gente tem que resgatar não é pagar, é um resgate. Se formos pensar bem, foram nós mesmos que plantamos lá atrás, em outra encarnação. E aí a gente vem para resgatar isso aqui, que depende muito de nós ser algo penoso ou não. O trabalho, Emmanuel continua aqui na lição, dizendo assim: o trabalho constitui-se de lutas, de sofrimento, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Então, nada é fácil na vida, mas devemos sempre continuar firme na fé, revestidos do amor, como diz aqui, e seguir adiante, para a gente achar sempre o auxílio, conforto, a sustentação em Deus e em Jesus. E aí ele continua dizendo assim: toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Então é como diz aqui, temos que nos revestir de fé, revestir-nos de amor, seguir adiante, para também todas aquelas situações em que a gente tem que passar, ficar mais leve, não pesar tanto e a gente não achar que está pagando alguma coisa aqui, porque não estamos pagando, é apenas um resgate e estamos tendo a oportunidade desse trabalho aqui na Terra. Então devemos dar, na verdade, graças a Deus. Aqui ele continua dizendo assim: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a preparação, os dons, as possibilidades são fios preciosos, mas o amor
é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, Deus, sendo nosso Pai amoroso, colocou esse amor divino em nós, uma gotinha desse amor. E tudo aquilo que a gente colocar amor em cada uma de nossas ações é o que vai fazer com que a gente ganhe essa túnica espiritual, como diz aqui, a túnica da perfeição espiritual. Então, se Deus é amor, nos fez para cada uma dessas provas aqui, expiações que a gente encontra, se a gente colocar amor e não ver, na verdade, nada penoso em cima disso, a gente vai estar tecendo essa túnica que vai nos revestir. Ele continua dizendo: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, você pode fazer qualquer ação, mas se não tiver amor, é como diz aqui, a raiz é o que mais importa numa árvore. Tem os frutos, tem a flor, tem o caule, tem os galhos. Mas imagine essa árvore sem a raiz. Ela morre. Não tem assim sentido da árvore sem a raiz. Então isso é o mais importante, é o que dá força para os galhos, para que venham os frutos, para que venham as flores, para que ela cresça. Então devemos ver o amor, na verdade, como uma árvore com uma raiz. Então eu vou ler até novamente esse trecho aqui. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida, né? Todavia, o amor é a raiz. Aí ele continua dizendo assim, agora com uma pergunta, né? Mas como amaremos no serviço diário? Como amarmos no serviço diário nesse campo aqui em que a gente está? Renovemos-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes, ajudando, auxiliando, sem julgar, sem achar-se melhor que o outro, vê no outro sempre um irmão, também necessitado, e todos nós precisamos cada um precisa um do outro. Então, vendo em cada um o nosso semelhante, auxiliemos em silêncio, sem julgar, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. E continua dizendo assim: ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Olha só que lição! O trabalho às vezes é árduo, é difícil, mas aí é necessário. Todos nós temos as nossas tarefas a cumprir aqui. Qualquer trabalho a ser realizado, devemos colocar sempre amor, novamente falando do amor, porque aí tudo fica mais leve, o fardo, né, fica mais suave quando a gente coloca amor.
quando a gente acha que está aqui para, como diz, para carregar sua cruz, aí já está colocando obstáculo, já está colocando aquele peso no ombro, e não devemos ver a nossa existência, por mais difícil que seja, por mais árdua que está sendo, a gente não pode ver dessa forma. Ver só como um aprendizado e sempre pensando que por mais difícil que seja, Jesus está no leme e Deus sempre, como Pai amoroso, está conosco nos dando sustentação. Sempre nesses momentos difíceis, devemos sempre elevar o pensamento a Deus, pedir ajuda, pedir auxílio, que de alguma forma o auxílio vem. E aí o fardo fica mais leve. Nosso Mestre Jesus também veio e nos deixou tantos ensinamentos, nos deixou aí algo maravilhoso para ser seguido. E nos momentos difíceis, quando a gente achar que Jesus estava aqui, mas que morreu na cruz, que foi embora, não devemos pensar desse modo. Jesus permanece vivo mais do que nunca. Basta a gente parar um pouquinho naquele momento de dor, naquele momento de aflição e pedir o auxílio, numa prece, numa conversa franca e sincera. As pessoas às vezes não sabem assim como fazer uma oração. Não importa. A melhor oração é aquela feita de coração. Então, naquele momento de dor, por mais difícil que esteja sendo o fardo, peça ajuda a Deus, peça auxílio de Jesus, a Mãe Santíssima, e você verá que você se sentirá mais leve, mais brando, e vai sentir que o auxílio chegou. É Jesus agindo sobre você. É a nossa palestra hoje sobre o amor. Vamos pensar sempre no amor de Deus sobre nós, que somos filhos dele, e ver Jesus, que também nos deu tanto amor a nós, a humanidade inteira. Ele veio aqui encarnado para mostrar esse amor por nós, e devemos tentar seguir um pouquinho que seja. Esse amor pro próximo, amor na nossa família, amor por um animal, nos revestir desse amor, nos fortalecer. Quando achar que no ambiente em que você está muito ruim, está muito pesado, as pessoas estão sendo ingratas, alguém é agressivo com você, tenta de alguma forma ir se fortalecendo com esse amor, prestando a caridade. Diz Jesus para a gente dar a outra face. Não que quando alguém bater na tua outra face, você deve dizer, toma a outra. Amor não é isso. Amor é você não revidar da mesma forma que alguém agiu com você, como alguém te agrediu, você não agir dessa mesma forma que ele. Porque aí você vai estar se igualando. Não vai ter diferença nenhuma entre você e ele. Então, vamos procurar fazer o melhor. Agir diferente. Ser um pouco mais humilde. Olhar as dificuldades do outro, não julgar, pensar sempre que o outro pode ser um irmão nosso, porque sempre quando é alguém da nossa família, um ente querido, pode fazer algo muito assim hediondo, a gente não deixa de amar aquela pessoa. Pode ficar entristecido com o ato dele, mas não deixa de amar. Então por que não conseguimos ver o outro dessa forma? Qualquer crime, qualquer ato que a gente acha
que o outro cometeu, a gente se acha no direito de julgar, de falar e já condenar. Mas quando é conosco, quando é com alguém da nossa família, a gente sempre acha algo para justificar aquilo. Não que a gente deve achar que o erro do outro, tudo bem, e aplaudir. Não, mas também não apontar o dedo, não julgar. Se a gente se acha melhor do que o outro, ótimo. Então vamos agir diferente. A gente está num patamar, então, já num grau que a gente não é capaz de agir como o outro. Mas então vamos respeitar também o outro que infelizmente está naquele patamar, mas que um dia ele vai evoluir, porque o Pai não abandona. Jesus não abandona nenhuma das suas ovelhas. Então o outro ainda vai ter a chance dele para se melhorar. Quando a gente vê alguém agindo de modo assim, pode ser que aquela pessoa já esteja trabalhado assim espiritualmente em algo que você ainda não está. É no moral, né? A pessoa às vezes está mais evoluído moralmente, o outro não. Eu sou mais inteligente, o outro não. Mas de repente o outro é muito mais evoluído do que você em outra coisa que você não é. Seja no amor, seja na paciência, seja na benevolência. Em qualquer uma área, assim dizendo, pode ser que o outro já esteja mais evoluído e não há como saber. Ainda bem, porque se a gente já é orgulhoso sem saber quem está um pouco acima ou abaixo, imagina se a gente tivesse consciência de que em que patamar estamos e de que em que patamar o outro ainda se encontra. Então é isso, essa mensagem aqui do amor que eu gostaria, né, que eu passei para vocês aqui do livro Vinha de Luz, e que Jesus possa nos iluminar hoje e sempre. Até a próxima, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.